E aí, pessoal, tudo bem? Que bom te ver aqui. Desde já quero dar as boas-vindas. Se você é novo aqui, já pode estar ativando o sininho aqui embaixo, se inscrevendo no canal. Eu queria hoje tratar de um assunto que não é muito legal, não é muito agradável, mas que é essencial, que é muito importante da gente estar sempre praticando, né? Tentando lembrar disso e tentar colocar em prática na nossa vida. Que basicamente a palavra é isso, né? A gente colocar em prática os ensinamentos que Deus deixou para nós. Essa palavra hoje, ela serve para dois tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas que estão se sentindo acusadas de algum erro, de algum pecado, e para as pessoas que estão acusando as outras pessoas. Então, vamos começar com um texto. Lá em Isaías, no capítulo 54, versículo 17, diz assim: "Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor." Queria focar aqui na parte que fala "e você refutará toda língua que a acusar." Pra gente entender um pouco, eu quero ler outro texto também que fala quem é o acusador, né? Algumas pessoas aí já vão saber. Mas tá lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10. Eu vou ler todo ele, depois a gente foca na parte que eu quero trazer. "Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite." Queria focar nessa parte, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eu não sei se você acredita no mundo espiritual, que existe um mundo que a gente não vê com os nossos próprios olhos, não é visível aos nossos olhos, mas eu acredito, e a palavra ela fala muito sobre o inimigo, sobre o diabo, que ele era um anjo, que ele foi lançado fora, né, porque ele pecou, e no céu não tem pecado, né, não existe pecado. Então, aqui tá falando que o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. A gente precisa entender que um dos principais papéis do diabo é nos acusar. Em algum momento a gente vai errar. Todos os dias a gente tem algum erro, nem que seja em pensamento, às vezes, que a gente nem percebe, que é o Espírito Santo que nos convence, né, que nos mostra. Mas a gente vai errar. E o que o diabo faz? Ele fica nos acusando. E ele pode nos acusar de duas formas. Ou ele pode lançar pensamentos para nós, os dardos inflamados, ou, infelizmente, ele usa também pessoas. Então, como eu falei antes, eu quero estar trazendo essa palavra para dois tipos de pessoas. Para aqueles que estão se sentindo acusados, que o diabo fica lembrando de algum erro, que fica dizendo que não é digno, nós não somos dignos. E realmente nós não somos dignos por nós mesmos, mas a morte de Jesus, ela é suficiente para pagar qualquer erro nosso, para pagar qualquer pecado. Se a gente fica olhando muito pro nosso defeito, a gente diz que nós não somos mais dignos agora, ou que o nosso erro causou muito escândalo. Provavelmente as pessoas vão saber também dos nossos erros, das nossas fragilidades. Mas a gente, quando foca muito no nosso erro e a gente começa a achar que agora nós não somos mais dignos, a gente tá, muitas vezes até sem perceber, a gente tá dizendo que a cruz de Cristo ela não é suficiente para pagar pelo nosso erro. E a cruz de Cristo, a morte de Jesus, ela foi justamente para pagar todo e qualquer erro nosso aqui. Ele pagou o preço por nós. E nós precisamos entender o poder da cruz de Cristo, o poder de restaurar as vidas, de transformar as vidas, de trazer cura. Esse é o poder da cruz de Cristo. Então, que a gente passe a olhar de uma maneira que a morte de Jesus, ela foi suficiente, ela é suficiente para pagar pelos nossos erros e pelos nossos pecados de hoje também. Aqui em Isaías 54, 17, quando fala "você refutará toda língua que a acusar", eu fui no dicionário para a gente entender um pouco mais o que significa esse refutar. A primeira definição que o dicionário dá é afirmar o contrário de, desmentir, negar. E a segunda, segundo significado, é não aceitar, não dar aprovação, rejeitar. Eu creio que é muito essa parte de rejeitar, porque vão vir pensamentos que vão nos acusar, vão dizer que a gente não é mais digno, que a gente não merece mais andar com Deus, ou as próprias pessoas, né, que vão estar nos acusando, vão
tá lembrando o nosso pecado. Gente, é muito triste a gente ver que tem pessoas que lembram do erro, que ficam lembrando do erro do irmão durante anos. A gente precisa mudar isso. Isso não é normal. A gente precisa entender que quando a gente tá fazendo isso, quando a gente tá acusando um irmão de alguma coisa, e eu não tô dizendo aqui pra gente passar a mão em cima da cabeça da pessoa, pra gente ignorar. A gente precisa corrigir. A palavra fala que a gente precisa corrigir o irmão que tá em erro, que errou com nós ou que nos ofendeu. Mas quando a gente começa a acusar uma pessoa, a gente não tá do lado de Deus. A gente tá servindo ao diabo quando a gente tá fazendo isso. E isso é muito sério. Então, primeiro, eu queria dizer, se você tá se sentindo acusado de alguma coisa, eu queria que você lembrasse, que você lembre agora, que a cruz de Cristo, ela é suficiente. Que não tem nenhum pecado que é novidade para o Senhor. Que Ele não pode, nossa, pegou de surpresa, esse pecado não. Não, isso não existe para o Senhor. Então, primeira coisa, se você está se sentindo acusado, lembre da morte de Jesus, que Ele morreu, derramou o sangue dele por você, para pagar o preço por você, para você ser santificado, para você ser justo, para você ser digno do reino dos céus. E outra coisa é para essas pessoas que ficam acusando os irmãos, que ficam lembrando de erro dos irmãos. Claro, se você quer ir conversar com o irmão, tentar corrigir, tentar alertar o irmão, ótimo, a palavra fala que a gente precisa esclarecer sim, mas para ganhar o irmão, né? Pra gente corrigir, conversar com amor, pra gente ganhar o irmão de volta, né? Pra ele sair do pecado. Agora, a gente ficar acusando, que você lembre que a gente não tá aqui pra isso. O próprio Senhor Jesus, ele não veio pra condenar o mundo, ele veio pra salvar as pessoas, ele veio pra justificar, pra pagar o preço por nós. E lembre também que muitas vezes a gente percebe, né, que essas pessoas que ficam olhando tanto pro erro do irmão, que fica acusando, a palavra fala que ela não vê a trave que tá no seu olho, mas fica olhando o cisco do outro. Ou seja, quando você tá acusando, quando você tá emprestando a sua boca pro diabo, você tá olhando muito mais pro cisco que tá no olho do irmão do que na trave que tá no seu. Ou seja, você tá errando nisso. Você tá com um erro muito maior do que teu próprio irmão. Então, que a gente possa refletir a respeito disso, que a gente possa estar mudando de atitude, se até agora a gente tem entendido a cruz de Cristo de uma maneira diferente, que a gente tem entendido o amor de Deus por nós de uma maneira diferente, que a gente pare de pensar, sabe, que Deus é aquele velho que tá lá no céu, com um chicote na mão, pronto pra nos corrigir quando a gente errar. Isso não é amor, gente. Isso não é amor. Sabe, o amor não tá pronto na primeira oportunidade, vai lá, tá com um chicote pra dar. Isso não é o amor de Deus, né? Que a gente tenha a revelação plena do amor de Deus, que a gente conheça o amor de Deus cada dia mais, pra gente até desmentir, né? Pra gente começar a rejeitar as acusações e também pra gente tá entendendo melhor o quanto que o Senhor nos ama e o quanto que o Senhor ama o nosso irmão, o nosso próximo, até aqueles que não conhecem a palavra, o Senhor ama muito essas pessoas. Então é isso. Se serviu pra você, se você foi abençoado, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo ou esteja compartilhando esse vídeo com as pessoas que precisam entender um pouco melhor disso, né? Ou precisam lembrar disso para estar servindo a Deus da maneira que Ele merece, né? Dando o nosso melhor. Porque muitas vezes também a gente começa a enfraquecer na fé, a gente nem percebe que a gente tá, muitas vezes, sendo usada pelo diabo em vez de tá sendo usada por Deus. Como eu falei, a gente não tá servindo a Deus quando a gente empresta nossa boca pro diabo pra tá acusando, pra tá trazendo condenação pra outra pessoa. Então que a gente esteja do lado de Deus, que a gente esteja sendo usado por Deus, que a gente esteja do lado do evangelho, daquilo que Ele nos ensina a fazer. Amém? Uma ótima semana pra vocês e até o próximo vídeo!